Boa noite, bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Hoje, sexta-feira, dia 26 de março de 2021, nosso programa de número 711 está entrando no ar, destacando um novo recorde de mortes no país, 3.650 mortes em apenas 24 horas. 3.650 brasileiros perderam a vida em apenas um dia, como resultado da política genocida, criminosa dos governos que nada fazem além de discursos diante da pandemia. Bom, nós vamos destacar aí as encenações em torno de novas vacinas aqui no Brasil, com promessas, porque diante da crise tão estupenda, São Paulo bateu recorde com praticamente 1.200 mortos em um único dia. Aí o Dória, o rei da propaganda, anunciou uma nova vacina para disfarçar. E em nível federal, por sua vez, Bolsonaro também anunciou uma nova vacina, mas de concreto, nada. Destaque também no nosso programa de hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo mandou devolver agora, somente agora, 4 anos após a morte da dona Marisa Letícia, ex-esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-primeira-dama do país, um sinal pago pelo apartamento do triplex. Então, vamos contar o que aconteceu e mostra a canalice, o crime, sendo que Lula estava sendo processado por supostamente ter recebido o triplex como presente, e agora o Tribunal de Justiça manda devolver o sinal que foi pago lá em 2005, há 16 anos atrás. Bom, fique aí, acompanhe conosco estas e outras notícias. Além da crise geral, nós vamos falar da reunião dos governadores, primeiro com o presidente do Senado, depois com o próprio ministro da Saúde. O temor da burguesia em relação à candidatura de Lula e as manobras em torno do problema. Maduro denunciando Bolsonaro na ONU pela política genocida. Bom, tem muito mais. Vamos falar também do 31 de março, a importante mobilização contra a direita que quer comemorar o genocídio, a morte e a ditadura. Então fique conosco para apresentar e discutir, conversar com vocês sobre essas e outras importantes notícias. Comigo na bancada virtual de hoje, a companheira Aline. Boa noite, Aline. Boa noite, Toninho. Boa noite, companheiros. Beleza. Tá aí, Aline. Hoje, essa semana, nós tivemos uma inversão. A Aline está aqui conosco na sexta-feira, para a gente fechar a semana aqui, fazendo um comentando as principais notícias. Nós contamos com a sua participação, você que está aí nos acompanhando no chat da Causa Operária TV. Você pode mandar seu comentário, mandar aí a sua mensagem, agradecer a todos vocês e começo pedindo que vocês compartilhem, mandem aí o link do nosso programa, do nosso canal, para as redes sociais que você participa, no Facebook, nos grupos do WhatsApp, no Telegram, no Twitter. Compartilhem adoidado aí, esparramem por aí a notícia de que Resumo do Dia já começou, esse jornal que não tem rabo preso com os capitalistas e com os governos que massacram o povo. Então, saudar aqui algumas pessoas que já estão conosco nessa transmissão. Em nome delas, saudar todos vocês. Às vezes a gente não fala o nome de uma ou de outra pessoa, não é porque tem muita gente, mas eu queria que todos se sintam aí agraciados, aí, abraçados aí, nesse momento aí, importante de sofrimento do povo brasileiro, mas também um momento importante para refletir sobre a situação e principalmente para mobilizar contra o genocídio. Então, agradecer aí ao Tiago Venâncio, o Renato Islam, a Renata Diniz, o David, o Daniel Santana, Lúcio Souza, boa noite à companheira Carla Silva, o Tovariche Carneiro, boa noite para o Jean, Val Jean, também presente aqui conosco,
o Tiago, né, mandando aí a sua saudação. Tiago com TH, tem vários Tiagos aqui presentes no canal. O companheiro Fabiano Proletário, a companheira Clenilza, boa noite aí para Clenilza. A companheira Carla Silva, que já mandou aí para gente uma figurinha simpática e um coração com a sua contribuição, né, como nós, e também para a companheira Edna Castro, que chegou por aqui também mandando o seu superchat, né, ela e Carla dando aí um exemplo aí que a gente espera que seja seguido por muita gente aí ao longo desse programa para fortalecer essa imprensa combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Boa noite aí também para o Arthur Freitas, né, para todos vocês aí, para o Sem Chance, que nos acompanha, a todos vocês a saudação, em nome destes aí que a gente citou, sintam-se cumprimentados aí, todos vocês que nos acompanham, vocês também que vão nos assistir ao longo da madrugada, em outro horário, né, porque os programas da Causa Operária TV ficam à disposição para você assistir, né, no momento que você desejar. Né? Você pode acessar aqui os arquivos e você pode assistir nossos programas de cultura, como o Usuela, nossos programas de esportes, como na Zona do Agrião, nossos programas sobre mulheres, programas da juventude, análises políticas com o companheiro Rui Costa Pimenta, tudo fica aqui arquivado, né? São milhares de arquivos e por isso o nosso canal já tem mais de 90 mil inscritos, né? Um número importante, e para você se inscrever basta você clicar aqui embaixo, né? Embaixo da tela, no sininho, e você se inscreve para receber a mensagem. E você pode também tornar-se membro do nosso canal e dar a sua contribuição regular, como fazem todos esses companheiros que estão de verde, com o nome em verde aqui no chat, que são contribuintes regulares da Causa Operária TV. Bom, vamos para a nossa pauta. Sexta-feira, né, em meio ao enorme sofrimento, mas nós vamos começar, até para a gente dar uma respirada no começo do programa, mas também porque nós precisamos de armas e de força para enfrentar a situação. Né? E criticar, seja com as nossas análises, seja com os textos, né, do Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, né, seja na pena, no desenho aí do companheiro J. Camelo, é uma maneira também de lutar, de denunciar o caráter criminoso do regime político. Então vamos começar com as charges. Está aí a primeira delas, já na sua telinha, o companheiro J. Camelo destacando aí o ministro da Saúde. Eu esqueci como é que chama esse boneco, né, que fica... Me ajuda aí, Aline, se você lembrar. Esse boneco que fica no posto, né? Que é boneco de vento. Boneco de posto, não é? Eu não sei como é que tem um nome. Se alguém lembrar, pode mandar para a gente aí. Mas é um boneco de vento, né? Porque ele disse que, na realidade, mudou o ministro, né? Todo mundo destacou que a troca é 6 por meia dúzia, não muda nada, e é a mesma política genocida. Hoje o ministro, ele fez todo pompa e circunstância para dizer que estava baixando uma resolução para que o pessoal tem que usar máscara no Ministério da Saúde, um ano depois da Covid, né? Quer dizer, a grande medida do ministro no dia de hoje, além da encenação da vacina. Então, é o boneco do Bolsonaro, né? Mudou a política, mas é a mesma política genocida que segue, né? E que efetivamente não significa mudança alguma. Bom, tem mais aí, tem mais charge. Né? A próxima aí, bom, a charge denunciando aí, tudo explicando através de um mini laboratório, né, todo o resultado, o que deu no Bolsonaro. Né? Então tá lá a Globo como o grande motor, o gás de toda a operação, alimentando o Moro, né, que por sua vez, com toda a fraude e manipulação, alimentou a Lava Jato, né, o processo criminoso da Lava Jato, que por sua vez, né, provocou a reação aí da prisão do Lula, né, vocês estão vendo aí, tem aí uma plaquinha embaixo que são os milicos e o STF, né, bem assinalado aí pelo companheiro J. Camelo. Bom, e o resultado toda essa operação é o Bolsonaro.
E o desenho é importante porque no momento em que, como diz o ditado popular, filho feio não tem pai, né? Então, todo mundo tenta negar a paternidade. Eles que são os pais do Bolsonaro, né? A Globo, os milicos, o STF, a imprensa golpista, né? Que a gente poderia acrescentar aí, os partidos da direita, tudo isso que está nessa combinação de fatores, né? Que contaram, né? Fundamentalmente, levaram à prisão do Lula e que resultou no Bolsonaro. Está aí a armação da direita. Bom, indo em frente, eu acho que tem mais uma, tem duas, é uma conjugada com a outra. Está aí o Super Moro, né, de 2016, 2017, 2018, 2019, no Ministério Bolsonaro, né, amparado na mentira, está aí o símbolo da Globo. E aí essa charge se conjuga com a próxima, né? Tá aí. O, era só um boneco inflado, né? Não era um super-herói de verdade, nunca foi, né? É toda a ficção que a burguesia cria em torno de falsos líderes, de gente que a esquerda inclusive treme, dizendo que tem muita força, que são super poderosos, mas que na hora H, quando são furados, né, não são mais do que bonecos que não têm realmente força absolutamente nenhuma. Isso nós vamos ver com o Bolsonaro e com todos os outros. Vai todo mundo para a lata de lixo da história. Bom, eu vou passar para a companheira Aline, né? Agora vamos começar a falar das tristes notícias do dia, né? Vamos começar por São Paulo. E é importante começar por São Paulo porque há uma tentativa de disfarçar e encobrir a situação e mostrar que o problema é como se o problema fosse única e exclusivamente o Bolsonaro. Mas Bolsonaro tem muitos sócios, Bolsonaro tem muitos parceiros nesse genocídio, e sem dúvida nenhuma, um dos parceiros mais importantes está no governo de São Paulo. Bom, e a Aline vai dar para vocês aí as informações sobre o dia de hoje, né? Qual é a situação em São Paulo. Vai lá, Aline. Sabidamente que o Dória também ele é um genocida e um golpista, da mesma forma que o Bolsonaro, né? E aí você vê o resultado da política dele, né? Que é uma política entreguista, fascista em São Paulo, e o combate que ele deu para a Covid, né? Que foi nenhum. Então aqui, vou falar um pouquinho sobre os números do dia de hoje. Hoje, em relação à contaminação, né? Hoje, só nas últimas 24 horas, a Secretaria da Saúde ela divulgou um número de 1.193 mortes nas últimas 24 horas. Só em São Paulo já está contabilizado, desde o começo da pandemia, a marca de 70 mil mortes. Esse aqui é o estado do João Dória, né? Que tenta se contrapor ao Bolsonaro, que é o número mais alto. Quando contado por estado, né? O recorde anterior em São Paulo, ele foi batido na última terça-feira. Foi quando morreram 1.021 pessoas. Né? Hoje foi superado para 1.193. E com o que está colocado aí para a população, a tendência é que isso aumente muito, né? É interessante colocar que quando se questiona o governo a respeito desses números absurdos, eles falam que, na verdade, a coisa não está tão ruim assim, não está tão difícil. O que acontece é que a culpa é do Ministério da Saúde, que mudou a forma de contabilizar os mortos, né? A desculpa aí do secretário foi essa, que precisa do CPF da pessoa falecida, de documentos, e que eles não passaram a tempo, e que esse número de 1.193, na verdade, seria o número de vários dias, né, que seriam atrasados. Mas a gente sabe aí a situação do sistema de saúde, e na verdade esse número aqui ele pode estar muito abaixo do número verdadeiro, né? Então a triste realidade é de que pode ser muito mais pessoas mortas em São Paulo nas últimas 24 horas. Diante dessa situação aí, o governo não aponta nada, né? Ele não faz nada. A única solução que ele colocou foi estender a fase emergencial do Plano São Paulo por mais 15 dias. Então, essa fase terminaria dia 30, só que ele estendeu até o dia 11.
E aí a gente já viu aí o que ele aponta de solução, né? Que seria um fechamento de atividades das 10 da noite às 4 da manhã, que pelo visto e pela subida dos números não está funcionando muito para diminuir o número de contaminações. Interessante essa observação, Aline, porque no começo do ano nós vimos aí os governos em geral, mas em particular aqui em São Paulo com o Dória, procurar responsabilizar a população, né, que a população teria aumentado a transmissão do vírus por conta das festas de fim de ano. Né? Nós já estamos no final de março, o governo ficou na encenação de medidas de restrição da movimentação das pessoas. É evidente que isso aí fracassou miseravelmente, né? Não diminuiu absolutamente em nada. Né? São Paulo tem hoje 96,5% de ocupação das UTIs, e aí o governo faz discurso, né? Medida efetiva, absolutamente nada. Ao longo dessa semana aqui, nós mostramos, por exemplo, UPA, Unidade de Pronto Atendimento, sendo inaugurada pelo prefeito, o científico prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, sem canalização do oxigênio. Né? Na hora que foram usar, viram que não tinha, né, como botar respirador, botar oxigênio para as pessoas que precisavam, porque a obra foi inaugurada sem que tivesse rede de transmissão. Ontem nós mostramos aqui um hospital de 5 andares, onde a maca não cabia no elevador. Né? Então a eficiência, a eficácia desses criminosos, né, se restringe, no melhor dos casos, se é que a gente pode, né, a abrir covas, né, a deixar enterrar a população e a encenar. Né? Houve todo o teatro da vacina no começo do ano, e hoje nós tivemos, ainda vamos falar daqui a pouco desse problema, não, né, vamos voltar a esse tema, um novo teatro. Né? Quando Dória fica sem alternativa, a situação é de um sofrimento gigantesco do povo, ele vem com encenação, né, vem com medidas artificiais, mas a gente continua sem testes, sem vacina, sem hospitais, sem leitos, sem oxigênio, né? E as pessoas morrendo, inclusive na fila das UTIs. E hoje São Paulo publicou um dado importante, que mais de 60% dos casos de pessoas infectadas pelo novo vírus em São Paulo são de jovens, né, de pessoas adultas entre 20 e 50 anos. Uma alta taxa de infecção, inclusive, entre jovens, né, mostrando que o governo não adotou nenhuma medida, nenhuma medida no transporte, nenhuma medida para permitir que as pessoas pudessem ficar efetivamente em casa. Logicamente que ninguém vai ficar em casa passando fome ou vendo seus filhos passarem fome, né, com medidas de proteção social. Nada, absolutamente nada, nem da parte do governo Bolsonaro e nada também aqui em São Paulo. Bom, vou falar dos dados nacionais, mas antes agradecer aqui, alguém soprou, o Sem Chance soprou para a gente, o nome daquele boneco é Biruta. Né? A gente pode dizer que nós temos um Biruta no Ministério da Saúde, né? E, infelizmente nós temos muitos birutas por aí, tapeando na população. Nós vamos voltar a esse tema do biruta, porque teve um político importante que falou que o governo é um hospício. Então nós vamos voltar a esse tema ainda durante o programa. Bom, no meio dessa situação, então, que foi falado aí de São Paulo, que a Aline apresentou os dados, o Brasil voltou a bater um novo recorde, né, alcançando a marca de 3.650 mortes em apenas 24 horas. Né? Com esse número, em termos oficiais, né, o país ultrapassou a marca de 307 mil pessoas mortas, e na semana já foram mais de 15 mil mortos. Bom, esse dado aí, né, que obviamente são pessoas, não são apenas números, é um sofrimento profundo de milhares de famílias. Né? E só para a gente, bom, a gente vem destacando aqui essa semana, ainda ontem, nós falávamos que mais estudos, né, desta feita de um setor da USP e da Fiocruz,
mostraram que esses números estão defasados, né? Fizeram uma comparação desta feita com os registros dos óbitos por conta de doenças de síndrome de doenças respiratórias e estimaram aí tanto o estudo da Fiocruz, né, como de um estudioso da Escola Politécnica da USP, que o número deveria estar em torno de 410 mil. Né, que eles estimaram aí em um pouco, mais ou menos em quase 40% o número de mortes a mais que está sendo oculta pelo governo. E já há outros estudos, com base em registros em cartórios, né, que apontaram até 50% de defasagem. Bom, e aí nós separamos umas imagens aí que mostram o seguinte: esse número de hoje ele é maior que o número de mortos, né, nos atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos, né, que todo mundo que marcou o país, né, 11 de setembro de 2001, né, a derrubada das Torres Gêmeas e outros, todos os atentados, todos aqueles aviões jogados contra o Pentágono, etc. e tal, provocaram naquele dia que foi apresentado assim com a morte de 3.278 pessoas, né, no dia e nos dias que se seguiram, vinculados aos atentados, que era a expressão de uma guerra mesmo, de uma revolta, né, de setores aí duramente atacados pelos Estados Unidos, que massacraram centenas de milhares de pessoas no Oriente, no Afeganistão, em todo o Oriente Médio. Bom, nós temos que declarar que, obviamente, que essa situação aqui é uma situação de guerra. Né? Nem na maioria das guerras do mundo, né, a não ser em momentos das grandes guerras, jamais você tinha aí mais de 3 mil mortos num único dia. Né? E esse número, infelizmente, está caminhando para ser não um recorde, mas uma média. A gente comentava aqui, eu e a Aline, que no começo do programa, antes de começar o programa, de que nós estamos caminhando para uma tendência a ter mais de 5 mil mortos por dia. Né? E medidas como essa do Dória e de outros governos de estender aí o fechamento, o relativo fechamento parcial, né, de uma parcela da população que pode ficar isolada, né, ou que se vê forçada a ficar isolada, é porque isso aí é um número que tende a gerar aí uma explosão social, uma revolta. Né? Imagina o sentimento, a dor, né, das milhares de pessoas que estão por aí perdendo seus parentes. Né? Não é, quer dizer, não é um número, não é apenas um problema, obviamente, contábil, né? Mas é a expressão de um massacre, de um genocídio que tem responsáveis e que, ao contrário do que eles fazem, que é uma guerra, eles falam de uma guerra contra o vírus. Não, o que nós temos é uma guerra contra o povo. Bom, antes de passar a palavra para a Aline, agradecer aqui a participação do pessoal no nosso chat e a figurinha, a simpática figurinha aí, a mensagem enviada com a contribuição da companheira Anilúcia Vieira. Muito obrigado, Anilúcia, né, e a todos vocês aí que estão participando do nosso programa, os comentários, a participação. Mande aí, né, continue mandando a sua contribuição, ela é fundamental para manter aqui o nosso canal e a nossa luta, porque aqui a denúncia, né, a notícia não cumpre o papel simplesmente de se lamentar, mas tem que ser para a gente uma arma de informação para reforçar a consciência da necessidade de se mobilizar para derrotar os responsáveis por esse crime contra o povo brasileiro. Bom, seguindo na nossa pauta, bom, vou passar para a Aline porque tem um anúncio aí de um novo pedido de registro de vacina à Anvisa. Pedido que, inclusive, anunciou-se que já teria sido feito. Bom, fala para a gente aí o que acontece, Aline, manda ver. Então, tem uma certa polêmica em torno da aprovação da Sputnik V, né? Que é a vacina da Rússia, foi feita pelo laboratório russo, que já havia sido pedido de registro dessa vacina em janeiro, só que ele foi negado pela Anvisa com a alegação de que faltava documentos que comprovavam a eficácia dele, né? Da vacina.
faltavam dados sobre análise, faltavam informações. Só que o presidente do laboratório, que é a União Química, ele foi gravado um áudio dele que ele faz a acusação de que existe aí uma disputa política em torno disso, né? De que tem uma tendência de favorecer outras farmacêuticas, não aprovando a Sputnik, né? Então aí, no dia de hoje, eles entraram novamente com um pedido para tentar aprovar essa vacina. E o curioso é que essa vacina ela tem 91% de 0,6% de eficácia, né? Algumas revistas científicas já comprovaram, ela já foi avaliada, só que o governo brasileiro está apresentando algumas dificuldades para comprar. Para aprovar, na verdade, porque a compra já foi feita. O governo comprou 10 milhões de doses, né, que vão chegar em abril, e o consórcio de governadores do Nordeste comprou mais 37 milhões, que são doses que são para ser incorporadas também ao Programa Nacional de Imunização. E aí dá um número razoável de vacinas para a população brasileira, né? Que o próprio governo está colocando impedimento aí para estar adquirindo e fornecendo para as pessoas. É isso aí. Eles transformaram a questão da vacina numa guerra política, né? E, obviamente, de altos interesses comerciais, né? É bom lembrar que a principal vacina em uso no Brasil nesse momento, a Coronavac, é uma das mais caras do mundo, né? Perde aí para provavelmente uma ou duas, perde para a vacina da Pfizer e talvez mais alguma, que eu tenha certeza somente da Pfizer, e uma das menos eficazes também do mundo, né? Infelizmente, situações que nós vamos acabar, estamos tendo que comprovar, quem sabe, infelizmente, na frente, com os resultados. Bom, evidentemente o problema é que a vacinação continua sendo muito pequena, né? E nem de longe suficiente para conter. E um dos problemas, né, a vacinação é pequena e a baixa eficácia da Coronavac em relação às demais vacinas, né, a eficácia dela de 50, anunciada eficácia, né, de 50,3%, obriga, inclusive, que a vacinação no Brasil tenha que ser muito maior, alcançar um público muito maior, para que surta o efeito de conter a propagação do vírus, coisa que está longe de acontecer, como nós estamos vendo nos resultados desse dia. Bom, agradecer aqui a participação do pessoal, o companheiro Ednelson Cesaretti, né, companheiro professor de Educadores em Luta, que mandou aí o seu superchat e o recado importante. Dia 31, nas ruas contra o golpe. É isso aí. Nas ruas contra a ditadura de ontem, de hoje, e contra aqueles que são responsáveis aí pelo genocídio, pela matança do povo. Bom, vamos entrar aqui a gente vai voltar ao tema da vacina daqui a pouquinho, né? Falando das vacinas, das anunciadas vacinas brasileiras, mas antes vamos tratar aqui de um destaque do programa de hoje, que a gente pode dizer que é mais um duro golpe na Lava Jato, ou uma expressão da crise de conjunto, né, da Lava Jato. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece, veja só, com alguns anos de atraso, né, que a família do Lula, né, ele e a sua esposa, haviam desistido da compra do triplex, né, e mandou devolver. Tá aí o triplex, tem a imagem aí, né, o triplex que foi usado aí como uma arma de campanha da direita contra o Lula, uma das muitas mentiras e armações da direita, né? O Tribunal de Justiça mandou devolver o dinheiro. Veja bem, não é que eles tinham comprado o apartamento, nem de longe. A dona Marisa Letícia, em nome de quem tinha sido feita a intenção de aquisição, tinha dado um sinal, né? Ela deu um sinal, isso em 2005, há 16 anos atrás, né?
e depois manifestou desistência da aquisição do imóvel, e agora o Tribunal de Justiça de São Paulo mandou que a empreiteira, a construtora, a OAS, né, uma empreiteira responsável pela construção, e a Bancop, que era a cooperativa que estava vendendo aí os apartamentos, devolvessem integralmente o valor da entrada, né, à família da dona Marisa Letícia. Né? É bom destacar, né, tem aí a imagem da dona Marisa Letícia, falecida já há 4 anos, né? E eu queria ler para vocês aqui que, ao ver a notícia, me veio à mente eu estive no velório da dona Marisa Letícia, junto com Lula, com os companheiros do PT, há 4 anos atrás, e eu lembrei das palavras do presidente Lula no discurso que ele fez naquela oportunidade junto aí ao corpo da dona Marisa Letícia, né? E eu queria repetir aqui as palavras, citar as palavras do próprio Lula, né? Na verdade, disse ele, Marisa morreu triste, porque a canalice que fizeram com ela, a imbecilidade e a maldade que fizeram com ela, eu vou dedicar. Aí ele conteve aí a fala e prosseguiu. Eu tenho 71 anos. Não sei quando Deus me levará. Acho que vou viver muito, porque eu quero provar que os facínoras que levantaram leviandade com a Marisa tenham um dia a humildade de pedir desculpas a ela. Bom, eu destaco o trecho porque naquele momento muitos canalhas da direita, como de costume, falaram que o presidente Lula estava fazendo demagogia. Todo mundo sabe, os amigos mais próximos do presidente, né, as pessoas viram que a dona Marisa Letícia foi vítima, foi uma das vítimas da pressão da perseguição implacável, né, que a direita manteve contra o ex-presidente e contra a sua família. Bom, e aí o caráter genocida, criminoso, né? Como diz aqui, o Jesus era humano. Sérgio Moro, assassino. Fica evidente, e o conluio da justiça, né? Porque agora, 4 anos depois do Lula já ter sido preso, em que o triplex já inclusive teve condenação fraudulenta em primeira instância lá, da justiça, da justiça criminosa, né, da República de Curitiba, né, sentença que foi dada pela a juíza Gabriela Hatz, que era substituta do Sérgio Moro, né, que fez um copia e cola, inclusive na sentença, que foi amplamente denunciado. Bom, então 4 anos depois deles terem matado a dona Marisa, né, isso aí hoje saiu na imprensa com um pouco de destaque. Né, não vão mostrar as fotos, não vai ter foto do Sérgio Moro e da Gabriela Hardt mostrando que eles são criminosos, né, são assassinos. Né? A imprensa gosta de fazer firula quando tem um pobre que comete um deslize, um crime, aí aparece. Né? Fizeram isso também contra o Lula, que não tinha cometido, não conseguiram provar crime nenhum, mas a campanha era enorme. Todo dia aparecia lá na televisão quem não lembra daqueles tubos de esgoto, né, dizendo que o dinheiro da Petrobras estava indo embora. Né? O dinheiro da Petrobras estava indo embora e a gasolina custava menos de R$3. E hoje, que o dinheiro da Petrobras supostamente não está indo embora, nós estamos pagando mais de R$100 da gasolina, né? E agora nós temos... Bom, o caso do triplex ele é importante porque a justiça lá de Brasília já tinha penhorado o triplex como um bem da empreiteira, da OAS, né, para usar o valor do triplex em pagamento, né, a uma dívida da empreiteira. Quer dizer, já há muito tempo estava aprovado pela justiça. Como é que podia
um imóvel poderia ter dois donos, era do Lula e também era da OAS. Bom, agora, né, a decisão, depois que tudo já desmoronou, que a Lava Jato está desmoralizada, né, vem aí o Tribunal de Justiça tucano, né, de São Paulo e manda devolver o dinheiro à família do Lula. Né. A sentença, inclusive, era a própria dona Marisa Letícia, né, que o valor agora seria recebido pelo espólio a cargo do ex-presidente Lula. Né? Bom, isso e seguem, apesar de tudo isso, é bom lembrar que seguem as sentenças contra o Lula, porque o Lula, por exemplo, está com seus bens bloqueados por decisão do atual criminoso que substitui o Sérgio Moro, né? Que mesmo o Lula não tendo nenhuma condenação, ele está condenado, e mesmo com o triplex, que é alvo de uma das sentenças, né? Está aí a justiça reconhecendo que não tinha sido comprado, né, pela dona Marisa Letícia, tanto que ela tinha direito à devolução, né, e que, portanto, sem pagamento, sem nenhuma prova, sem nada, não tem nada que ligue o triplex efetivamente ao ex-presidente Lula. Né? E, mesmo assim, a justiça mantém bloqueado em total ilegalidade. É uma demonstração muito clara, né, de que a direita não vai dar mole, né, não vai ter aí nenhuma, não vai ter nada de nenhuma consideração, né, são canalhas, né, criminosos, genocidas, né, que fizeram o que fizeram com Lula, com a dona Marisa Letícia, com outros militantes da esquerda que foram presos, né, com oponentes do regime, e às vezes até com ex-aliados, e que hoje fazem o que estão fazendo com o povo brasileiro, com 3.650 mortes. Bom, antes de passar para a Aline, para a próxima, agradecer aqui, desta vez eu consigo, muito obrigado aí pela contribuição, pelo sticker, pela figurinha simpática, e pela contribuição muito importante para ajudar a sustentar aqui o nosso canal. Né? Façam aí como a Carla Silva, como a Edna Castro, a Ana Lucy, o companheiro Ednelson, e desta vez eu consigo e contribuo. Nós precisamos muito aí da contribuição de todos vocês. Bom, seguindo aqui com a nossa pauta, eu vou passar a bola para a Aline, para a gente voltar ao tema. Né? Aline, nós destacamos aqui o recorde de mortos em São Paulo e em todo o país. Bom, e aí veio a conversa de que, não por coincidência, no dia de hoje, né, em que mais morreram pessoas, mais mortes foram anunciadas em São Paulo e no Brasil, para tentar jogar otimismo, eu vi o dia inteiro os canais de TV, a imprensa falando de otimismo, que nossa, que maravilhoso, né? Como se não tivesse acontecendo nada e o Brasil aparece aí de repente a promessa de uma nova vacina, porque parece que como já ninguém acredita mais, né, que vai ser vacinado pela vacina que eles fizeram o carnaval lá atrás, vem aí um novo carnaval, carnaval da vacina brasileira. Vai lá, Aline, com você. Não, colocar aqui uma questão em relação às vacinas, né? Nesse momento que a gente vive no mundo aí, uma situação em que o capitalismo ele está numa situação de total decadência, a vida das pessoas ela acaba que não vale nada, né? O que vale, na verdade, é o lucro. Quando milhares de pessoas estão morrendo, a gente vê que tem laboratórios farmacêuticos que têm patente de vacina, que poderia vacinar toda essa população, e não tem uma quebra, acaba sendo uma coisa vergonhosa, né? Na verdade, é difícil explicar, né? As pessoas acabam se acostumando com as coisas, mas é uma coisa assim inexplicável. Então, quando a gente fala assim da questão da escassez das vacinas, né? Porque na verdade o caso é esse, não tem vacina. Os laboratórios não estão fazendo vacina que seja suficiente. Quando a gente fala de escassez, a gente está falando dos países mais pobres, né? Prioritariamente.
A maioria dos países pobres estão sofrendo com essa situação. Só que eles não é uma exclusividade, né? Boa parte dos países, inclusive imperialistas europeus, eles estão tendo dificuldade em vacinar a população, né? E aí eles correm para a única saída que é possível se utilizar agora, que é a saída do lockdown, que acaba não tendo custo nenhum, né? Então eles apontam aí a necessidade de fazer o lockdown, porque eles não têm a vacina para oferecer para a população, né? Hoje o presidente da França estava dando uma entrevista e aí ele estava fazendo uma crítica bem dura para as farmacêuticas, porque elas não estão cumprindo com a entrega das vacinas que haviam prometido, né? E aí ele está tendo que declarar lockdown e ele não está conseguindo conter a fúria da população lá. Porque, de fato, a população não consegue fazer lockdown. A população precisa trabalhar, precisa sair para sustentar a sua família. O lockdown ele é uma saída muito pequena para uma parcela muito pequena da população. Então, a saída no momento teria que ser a vacina, mas ela não tem quantidades suficientes, né? E aí a grande questão é que dois países estão comprando as vacinas, que é os Estados Unidos e a Inglaterra, né? Segundo alguns dados, os Estados Unidos já vacinaram 80 milhões de pessoas, num ritmo de 1 milhão por dia. E a Inglaterra já vacinou 70% da população. Então, assim, eles têm a maior parte das vacinas. E outros países ricos, como a Itália, não vacinou quase ninguém. Não chega a ser um caso como o Brasil, que o Brasil vacinou só 3% da população. Mas a Itália, por exemplo, vacinou 12,97%. A França, 12,58%. A Espanha, 12,86% e a Alemanha, 12,5%. É muito diferente em relação à Inglaterra e aos Estados Unidos, que estão vacinando em larga escala, né? E em relação aos países pobres, não se tem uma vacina própria. Quem tem, na verdade, são só a Rússia, a China e a Índia. O restante não tem acesso a essas vacinas, né? Aí o que se coloca para países pobres como o Brasil? Teria que se ter um comitê de crise, uma luta organizada para conseguir essas vacinas, né? E a gente sabe que no nosso país ele é um país que é colonial, ele está subordinado aí ao imperialismo e ele não vai fazer nada para se contrapor. Mas a defesa da população brasileira e dos países pobres, ela teria que ser agora de pôr em prática um plano para combater a crise e conseguir as vacinas. Aí a gente coloca aqui uma posição política que deveria ser adotada, por exemplo, que seria pegar todas essas vacinas que estão disponíveis aí, russa, chinesa, indiana, conseguir uma licença para a produção e realizar a produção. Porque se a gente for esperar esses laboratórios internacionais vacinar a população brasileira, a gente vai passar anos, né, nessa situação. Então, a ideia seria conseguir licença e produzir essas vacinas em larga escala. Seria abrir um parque industrial destinado à produção nacional de vacinas, para tentar vacinar toda a população brasileira. Só que aí, quando você vai ver a posição que está sendo tomada, ela é o contrário, né? Hoje o Dória anunciou a Butanvac, que é uma vacina nova que o Butantan está estudando. Eles já falaram que fizeram testes com bons resultados, estão aguardando autorização da Anvisa para testar em humanos. Só que a realidade é que, na melhor das hipóteses, essa vacina vai demorar muito para ficar pronta no final do ano. E olhe lá. E a defesa não seria de um único laboratório fazer as vacinas. O Butantan não daria conta de fazer vacina para toda a população brasileira, né? Então, a defesa é que essa vacina ela seja fabricada em larga escala, não só por um laboratório, né? Então, aí o que a gente coloca é que realmente um governo comprometido, ele iria colocar todos os recursos para estar fabricando essa vacina, para oferecer para a população. Seria um esforço aí parecido com um esforço de guerra.
Porque aguardar vacinas vindas de laboratórios imperialistas e pensar numa vacina num único laboratório brasileiro fazendo seria impossível de vacinar a população. Então a gente aponta essa saída aqui como bastante importante e a posição que deveria ser defendida por toda a população. Ok, Aline, importante aí as suas observações, né, destacando aí a crise geral da vacinação no mundo e a fraude total no Brasil, né? Bom, eu queria sobre a Butanvac, né? Queria agora no começo da noite foi também aí depois nós vamos apurar, vamos analisar, né? Mas uma denúncia de que a vacina brasileira seria um plágio, né? Foi publicado pelo Hospital Monte Sinai de Nova York, né? Dizendo que desenvolveu a vacina anunciada como 100% brasileira, né? Quer dizer, a vacina teria sido desenvolvida, segundo o anúncio feito lá nos Estados Unidos, pela Escola de Medicina de Icahn, do Instituto Monte Sinai. A notícia foi publicada agora à noite no site da Folha de São Paulo, né, e teria sido passada ao jornal pelo diretor e professor do Departamento de Microbiologia do Instituto, Peter Palese, né? E, segundo ele, os dados constam de um estudo que teria sido publicado, né, em dezembro de 2020, né, assinado por pesquisadores do próprio Hospital Monte Sinai e da Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte. Bom, segundo nas palavras do microbiologista, realizamos com sucesso experimentos em nossa vacina baseado nos vírus da doença de Newcastle, um tipo de gripe aviária. Enquanto isso, iniciamos testes da fase 1 no Vietnã e na Tailândia, com a nossa nova geração da vacina de Covid, estando conduzindo um teste da fase 1 aqui em Monte Sinai. Bom, eu chamo a atenção para isso porque é evidente, né? Segundo ele falou, sim, também temos um acordo com o Instituto Butantan para entrar em testes clínicos no Brasil, usando nosso vetor de vacina NVD. Também estamos desenvolvendo vacinas para variantes da Covid-19, baseadas na versão sul-africana e brasileira para o Instituto Butantan, né? Bom, aí se abriu uma polêmica, né, que nós vamos ver, provavelmente vai se refletir aí nos próximos dias, né, sobre a paternidade da própria vacina. Mas o fato importante, já destacado aí pela Aline, é que como das outras vezes, o governo Dória, o que ele fez? Foi anunciar uma miragem, né, um estudo. Vários especialistas se manifestaram o seguinte: o fato de que a vacina entra em teste não garante absolutamente nada, né? O teste quer dizer exatamente o teste. O teste pode ser positivo ou pode ser negativo, né? O teste pode durar 3 meses, 5 meses, 6 meses, né? E pode resultar numa vacina ou pode não resultar numa vacina, inclusive por conta de uma possível ineficácia, né, do projeto. Então, obviamente que a notícia é areia nos olhos do povo brasileiro, né? É para tentar contrabalançar a ideia, né, com o dia com o maior número de mortos, que pode levar o país, vamos fazer as contas, né? Esse número de hoje pode levar o país a ter aí uma média de 3 mil mortos por dia nas próximas semanas. O que faria, por exemplo, que em um mês a gente tivesse aí, em números oficiais, pelo menos 90 mil mortos. Então significa que nós passaríamos muito rapidamente, né, dos 400 mil mortos. Demorou aí 175 dias, né, para a gente passar de 200 para 300 mil mortos. E a gente poderia passar em coisa de um mês de 300 para 400 mil mortos.
mostrando aí a falência de toda essa máfia, essa quadrilha, né, do governo federal, comandada por Bolsonaro, dos governos estaduais, que estão encenando, que estão brincando, né, e o Dória é o mestre dos truques ilusórios. Né? É aquele que se veste de gari com um uniforme novo para fingir que é trabalhador quando tem as mãos lisas. Né? Foi ele que encenou aí, apresentou a ilusão de que a gente já teria uma vacina no Brasil lá atrás, com a Covid, que todo mundo ia ser vacinado, né, rapidamente, etc. e tal, e nós estamos aqui no dia 26 de março, e o que nós temos, né, é gente morrendo adoidado, mais de 3.600 pessoas, 1.200 pessoas apenas em São Paulo. Bom, no meio desse show de ilusionismo, o governo federal também anunciou vacinas, né, mostrando, como foi destacado aí pela Aline, que nós estamos diante aí de uma operação, né, de conjunto. Vocês vejam que, inclusive, agora nós temos aí, se antes a gente tinha um teatro em que o Dória e o Bolsonaro tentavam fingir que um era diferente do outro, supostamente um seria defensor da vacina e outro inimigo da vacina, agora todo mundo é a favor da vacina, só a vacina não aparece para vacinar o povo brasileiro. Não há medidas efetivas, como a Aline denunciou. Então, o ministro, quem fez o anúncio, né, foi o ministro da Cultura, da Ciência e Tecnologia, desculpem, né, o Marcos Pontes, né, o astronauta, ele está no espaço, né, e veio com a conversa, né, e o governo vai produzir 3 vacinas nacionais, né, tudo na fase do pré-teste, né, como candidatas a imunizante. A medida foi anunciada à tarde para se contrapor ao anúncio feito pela manhã pelo Dória. Né? Segundo o ministro, ontem o pedido de uma dessas vacinas, desenvolvida pela USP de Ribeirão Preto, né, foi protocolado junto à Anvisa. Né? Isso para dizer que já tinha sido feito o pedido antes mesmo da vacina de São Paulo. É a guerrinha, né? É a guerrinha cínica de gente criminosa que não está nem aí para a situação do povo brasileiro, mas que quer encenar, né? Fazer o teatro, procurar tapear a população. Né? Por isso, como a Aline colocou corretamente, a nossa proposta é que a vacinação teria que passar por controle, né, de um coletivo, de uma comissão pública formada pelas organizações representativas dos trabalhadores da saúde, das organizações populares. Né? Obviamente, teria que sair da mão desses genocidas, né, desses farsantes. Né? Teria que quebrar as patentes, né, das vacinas existentes e produzir em larga escala, promover aí, não só na área da vacina, mas em outras áreas fundamentais nesse momento, como é o caso, por exemplo, até da produção de oxigênio, né? Em que a gente vem destacando aí que a Fafem, por exemplo, lá, a fábrica de fertilizante da Petrobras, fechada no ano passado, né? Mesmo diante da greve dos trabalhadores da Petrobras, quase 1.000 trabalhadores demitidos, teria condição de produzir aí uma quantidade gigantesca, né, de oxigênio, nenhuma medida é tomada, né, é só encenação, né, sempre aí com eles sorrindo, anunciando aí como se a gente tivesse, como se tivesse tudo tranquilo, né, o teatro que eles estão realizando, e medida efetiva nenhuma. Bom, vamos mudar de assunto, né, vamos caminhar para meia hora final do nosso programa, não sem antes aí agradecer ao Jesus, era humano, né? Jesus contribuindo aqui conosco, a companheira Carla Silva, que mandou seu superchat, e uma mensagem: quebra das patentes já, não serve de nada estar vacinado, enquanto o resto do mundo é exterminado. Propriedade intelectual assassina de monopólio. Companheira Carla Silva, que mandou aí a sua contribuição e a sua mensagem lá diretamente do Reino Unido, né, mostrando solidariedade internacional, né, com a causa da luta pela vacina para todos em todo o mundo.
né? E como ela disse aí, não vale de nada estar vacinado enquanto o resto do mundo é exterminado. Corretíssimo aí, obrigado aí a companheira Carla Silva pela mensagem e pela contribuição aqui com o nosso canal. Obrigado também à companheira Cláudia Adriana, né, mandando aí figurinha simpática e contribuindo conosco, né, para sustentar aqui o nosso o canal. O Jesus era humano, mandou aqui uma mensagem. Não, já tem babacas desfilando com bandeirinha verde e amarela no carro, né, se referindo aí ao dia 31 de março. É, é gente zombando aí do sofrimento do povo, né? E o Jesus era humano também que mandou aí a sua figurinha contribuindo conosco, ele destacando aqui o seguinte: Butanvac, para quê? A Sputnik, veja, está aí prontinha, é só injetar. Que não há um interesse, como foi denunciado aí, a Aline explicou, né, os interesses políticos estão acima, né, o Luiz Bergosa também comentando isso aí, queremos a Sputnik V. Bom, vamos em frente. Na nossa pauta, agora, ontem foi aprovado o orçamento nacional para 2021, com 3 meses de atraso. Né? Que o ano começou sem ter um orçamento aprovado. E, bom, tem vários destaques, nós vamos falar desse tema com mais detalhes no programa Resumo da Semana, de domingo, mas tem um dado importante, bom, entre cortes na Previdência, e tudo aquilo, aumento só para os militares, para variar, né? Bom, aí hoje um fato importante que está ligado aí à aprovação do orçamento ontem foi o pedido de demissão apresentado pela presidenta do IBGE. O que tem isso a ver com o orçamento? Eu vou passar para a Aline comentar aí o que aconteceu. Vai lá, Aline. Então, o nome da presidenta que pediu demissão era Suzana Cordeiro Guerra, né? Ela foi admitida pelo Paulo Guedes em 2019 para tomar frente do IBGE. E aí, logo depois da aprovação desse orçamento, ela acabou pedindo demissão, né? Alegou aí que eram questões pessoais, mas na verdade ela pediu demissão bem depois da aprovação do orçamento. E a aprovação do orçamento, ela deu um golpe muito duro no IBGE, porque acabou com praticamente todos os recursos, né? Em 2020 não houve, né, o censo no Brasil, por conta da pandemia, e deveria ser feito em 2021. E o IBGE, com a presidenta à frente, tinha solicitado para o governo o valor de 3,4 bilhões para fazer essa pesquisa em todo o território nacional, né? Alegando a necessidade desse valor. O governo fez pressão, colocou que era impossível arcar com esse gasto, e aí eles fecharam no valor de 2 bilhões. Só que com a aprovação do orçamento, eles disponibilizaram somente 71 milhões. Então, de 3,4 bilhões que o IBGE colocava como necessário para fazer o censo, foi aprovado só 71 milhões. Seria 5% do total acordado com o governo que seria necessário para fazer essa pesquisa. Isso aí acabou culminando a demissão, pedido de demissão da presidenta, né? Como ela havia alegado questões pessoais, deveria ficar por isso mesmo, mas aí ela colocou nas redes sociais dela uma mensagem colocando que essa ação do governo de não investir no censo, no IBGE, ele poderia ter impactos reais no desenvolvimento do Brasil no pós-pandemia, né? Porque o censo, na verdade, ele traria um quadro, né? Um quadro de como foi a pandemia, né? Em relação ao número de mortes, de desemprego, impacto social na renda das famílias. E, na verdade, com 5% do valor necessário para fazer a pesquisa, ela fica inviabilizada. Então, nesse sentido, ela achou melhor desistir do cargo e
E acaba sendo muito confortável para o governo, né? Porque quem comete um crime como esse, como está sendo desenvolvido no Brasil, não quer deixar rastro nenhum, né? Nenhum tipo de evidência que o acuse. É isso aí. Muito bem, Aline. Tem até uma imagem aí que a produção. Vou até pedir para. Não sei se já passou, vamos voltar, que é esse quadro. Esse mapa. Isso aí era o número de recenseadores. Né? O governo abriu um concurso para contratar os recenseadores para fazer o censo. São mais de 22 mil recenseadores em todo o país. E a Aline, eu acho que matou bem a charada, que é o problema. é, Aqui na história do Brasil tem momentos, né? Por exemplo, no começo da história da República, o Rui Barbosa mandou queimar os arquivos, né, que diziam respeito à chegada dos escravos no Brasil, né, dizendo que era para apagar, tirar a memória, apagar da memória a mácula da escravidão. Na realidade, era para ocultar, né? Inclusive, uma coisa que aconteceu em outros países, que era o pedido de indenização, tanto dos fazendeiros, que pediam uma restituição do Estado, né, como das populações negras, que vieram para cá ser vitimadas, né, foram ser vítimas, né, desse regime de tortura, de sofrimento que era a escravidão. Bom, o que nós temos aqui é exatamente como a Aline definiu, uma tentativa de encobrir a realidade, né, de criar condições para uma falsificação, né, porque se não vai ter o censo, vai ter que ter, vão oferecer dados falsos aí para a população, né, sobre uma. Daqui a pouco nós vamos ver, logo, logo, a tentativa de apresentar que o país está crescendo, que a situação do povo melhorou, né? De que, bom, é como as pesquisas falsas feitas aí pela imprensa golpista, né? Que procuram apresentar uma realidade que não existe. Bom, e o próprio noticiário, né, do partido da imprensa golpista é recheado de mentiras. Bom, tá aí mais uma medida, é a eliminação, né, por hora, realmente, como destacou a Aline, é a tentativa de evitar que haja o próprio censo, com 5%. Imagina, não dá para fazer uma coisa que está prevista para gastar 3 bilhões e 400 com 71 milhões. Bom, vamos destacar agora, mais uma vez aqui na nossa pauta, um problema fundamental para a burguesia e uma alternativa fundamental para os trabalhadores, que é a questão da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso porque, com medo do Lula, a burguesia está aumentando a pressão aí sobre o próprio governo Bolsonaro. Né? A gente viu nos últimos dias aí uma série de um tom mais ácido por parte da imprensa capitalista em relação ao governo Bolsonaro. Né? Muita gente olha isso aí e se ilude, né, de que a burguesia estaria, que setores da direita estariam buscando aí um enfrentamento efetivo com o governo Bolsonaro, até quem sabe a sua substituição. Começa aí um monte de especulação. Bom, sintomas disso aí a gente viu, por exemplo, nessa semana, né, a carta dos banqueiros, onde os bancos, né, os maiores sanguessugas do país, eles encenam aí todo um conjunto de protestos, defesa da vacina, pronunciamentos de governadores, de deputados. Né? Daqui a pouco nós vamos falar de uma liderança que chamou o presidente, falou que o governo é um hospício, né? Mas até bem pouco tempo ele estava lá no hospício. Bom, e destaque de hoje, o editorial do Estadão, né? Que citando inclusive aí as declarações do presidente do Senado, o Pacheco, né? O editorial do Estadão tem o singelo título de Sinal Amarelo, né? Advertindo. E a imagem até escolhida pela produção é muito interessante, que conjuga o sinal amarelo com o proibido virar à esquerda. Né? Então, eu acho que até a imagem aí resume o sentido do editorial do Estadão. Né? Ligou o sinal amarelo, e por que ligou o sinal amarelo? Porque precisa evitar, né, que haja um deslocamento à esquerda. Né? Bom, então, obviamente, qual é o problema central? O Lira fez uma declaração dizendo que tinha limite, que o país tinha chegado no momento que era necessário
a união. Sob a aparência de um discurso mais ríspido contra o Bolsonaro, era, né, claramente a tentativa de enquadrar o Bolsonaro. Nós vimos essa semana, ela foi repleta dessas iniciativas. Por exemplo, chegou a um ponto em que alguns setores destacaram que o Bolsonaro ele adotou medidas que tinham uma aparência com coisas que o Lula tinha defendido no seu discurso. Por exemplo, o Lula defendeu um comitê de gestão da crise. E o Bolsonaro, no meio dessa semana, fez toda uma encenação, chamou o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, do Congresso Federal e alguns governadores, para anunciar que estava criando um comitê de gestão, de combate à pandemia, sobre a coordenação justamente do presidente do Senado. Bom, obviamente que o comitê, e nós vamos falar disso daqui a pouco, não tem nada a ver com isso, é só aparência, medida de combate à crise, 0% e zerente é zero, nada, absolutamente nada. Bom, e o que a gente vê de conjunto é que a burguesia busca, de maneira desesperada, uma alternativa de Lula. Eles precisam impedir, de todo jeito, a vitória de uma candidatura como a do Lula, uma candidatura que seja de oposição ao regime político, que seja a expressão da revolta que cresce dos trabalhadores a essa situação. E os ataques ao Bolsonaro, eles cumprem justamente esse desempenho, essa dupla função. Primeiro, aumentar a pressão sobre o governo Bolsonaro. E dessa maneira buscam desgastar o Bolsonaro, inclusive eleitoralmente, para que o Bolsonaro perca aí o apoio que tem em setores da burguesia, das classes médias, que em 2018 inviabilizaram a possibilidade de que um candidato da direita, que não fosse o Bolsonaro, se classificasse aí para o segundo turno com possibilidades reais de vitória. Bom, isso também está fazendo aumentar o poder de negociação do centro político. Eles desgastam o Bolsonaro e vai lá o centrão e vai à direita e apresenta a conta. Já está se falando agora, primeiro veio a substituição do ministro da Saúde, saiu o general mais diretamente ligado ao Bolsonaro. A substituição aparentemente não foi o que o centrão e determinados setores desejavam, mas tem toda uma negociação para que se realize trocas no interior do Ministério, dentro do Ministério da Saúde. Hoje foi anunciada a demissão do número 2, um assessor importante que estava lá, o secretário-geral do Ministério. E hoje, desde ontem também se comenta que nos próximos dias está aí fervendo, está sendo feita a fritura do ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, cujo cargo o Centrão está reivindicando. Já tem nomes aí do Centrão sendo indicados para o cargo. Se fala no senador do PSD ligado ao Aécio Neves, o Antônio Anastasia. Já tinha se falado no próprio Michel Temer, que cumpriu recentemente missões diplomáticas para o governo, chefiando a delegação no Líbano, e por aí vai. Bom, quer dizer, é a tentativa, na medida em que eles atacam o Bolsonaro, e eles vão apresentando um conjunto de exigências para desgastar o governo e aumentar o controle sobre o governo, com um duplo papel. Manter o Bolsonaro sob algum controle, diante das exigências da burguesia, e o que, ao mesmo tempo, levá-lo a um desgaste, e, se for preciso, usar o Bolsonaro em 2022 como candidato de toda uma frente da direita contra o PT, contra o Lula, seja lá contra quem for que tenha chances reais de vitória, garantir que isso se faça com o Bolsonaro colocado aí sob controle. Bom, o Bolsonaro procura reagir aos ataques, e uma das mostras muito claras dessa política é que os setores bolsonaristas e o próprio Bolsonaro ameacem aí com um golpe militar, quando o Bolsonaro fala que está sendo pressionado
né, de que a situação pode levar a uma ditadura, e quando há declarações muito claras no sentido de um golpe militar. Né? Bom, a burguesia, no meio dessa crise, se mostra profundamente dividida, tem divisões, porque, obviamente, isso aí tem a ver com poderosos interesses econômicos, né? No meio de uma crise estupenda, a divisão entre os setores da burguesia é muito grande, para ver quem toma conta, quem assume o comando, né, da política de rapina contra o povo. Né? Eles se unificam, finalmente a gente vê aí, todo mundo fala de vacina, os banqueiros falam de vacina, o Dória discursa sobre vacina, o Bolsonaro agora fala de vacina, o ministro da Saúde fala de vacina. Bom, e o fato é que não tem vacina para a população. Um dos motivos é porque ninguém quer gastar dinheiro e ninguém quer adotar medidas efetivas para garantir nem vacina, nem UTIs, nem testes, nem nada. Né? O centro se mostra dividido e sem um candidato que efetivamente apareça aí com chances, por hora, né, de concorrer com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? São várias as tentativas, né? Tem aí desde o Dória, o próprio Luciano Huck, Ciro Gomes, mas o fato é que nenhuma dessas alternativas, até o momento, primeiro, não tem unidade dentro da própria burguesia, em torno das alternativas. Né? E o editorial do Estadão vem reclamando, o jornal vem reclamando seguidamente nesse sentido, a necessidade de haver uma unidade dos setores da direita em torno de uma alternativa a Lula, né? E uma alternativa também a Bolsonaro. Né? Coisa que a dificuldade de se unificar num momento de profunda crise, né? Em que as disputas no interior da burguesia tendem a se acirrar. Bom, tudo isso está expressando aí o enorme medo, né? O receio da direita diante da candidatura do Lula, o tremor, o pavor, né? O que chama a atenção, deveria chamar a atenção ainda mais da esquerda, da importância de lançar imediatamente a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que está mostrando aí a sua força, né, a enorme capacidade de aglutinar e ser um fator efetivo, né, não só do ponto de vista eleitoral, mas também do ponto de vista de imediatamente de levantar uma mobilização popular. Né? Nosso partido que está aí nas ruas, realizando os comitês, os mutirões dos finais de semana, realizando panfletagem. Né? Essa semana nós tivemos aí nas estações de trem, do metrô, distribuindo materiais defendendo o Fora Bolsonaro, né, e a candidatura de Lula, presidencial de Lula. A gente vê o apoio cada vez mais amplo que essa política tem entre a população. Né? Não são poucas as pessoas que nem gostariam de pegar um panfleto, né, porque tem uma repulsa nesse momento a pegar qualquer coisa na rua, mas quando sabe que esse material é do Lula, é defendendo o Lula, a pessoa vem buscar o panfleto, quer levar para distribuir. Né? Há uma inclinação muito clara no sentido do apoio popular e de quebrar com a candidatura do Lula, né, essa é uma arma fundamental, a paralisia imposta pela política da direita, né, principalmente da direita, desculpe, não da direita, da esquerda, né, consorciado, da esquerda que defende a política de aliança, de entendimento com a direita através da Frente Ampla. Né? Frente Ampla que está desesperada, né, porque a Frente Ampla é uma armação para tentar evitar que a esquerda justamente tenha uma candidatura como do Lula, que polarize, que mobilize os trabalhadores, né, não só em termos eleitorais, mas para enfrentar essa situação de genocídio, de fome, de miséria, de desemprego, e por isso, mais do que nunca, é necessário impulsionar essa mobilização. Bom, caminhando aí para os minutos finais do nosso programa, vou passar para a Aline dar uma notícia internacional, mas que tem a ver com o Brasil. Né? Notícia que vem lá da Venezuela. Com você, Aline. O presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro,
ele foi fazer um discurso, né, em comemoração ao bicentenário de uma batalha importante para o povo venezuelano. E aí ele fez uma colocação a respeito da situação do Brasil, né? Ele expressou solidariedade ao povo brasileiro, porque esse momento que a população brasileira está passando é uma das maiores tragédias humanitárias, né, da América Latina, e o Brasil acaba sendo o epicentro disso, né? Ele fez críticas bem duras ao governo Bolsonaro e cobrou uma posição da ONU, no sentido de estar responsabilizando o Bolsonaro pelo descontrole da contaminação no país, né? E aí ele coloca a preocupação também, porque toda a situação que acontece no Brasil, ela é um risco muito grande para todos os países da América Latina, principalmente dos países que fazem fronteira, né? A tendência de que isso se espalhe existe para outros países, né? Então ele coloca essa preocupação. A gente vê aí muitas vezes a ONU, os países imperialistas preocupados com o que acontece na Venezuela, sempre tentando colocar o governo como ilegítimo, golpista, quando na verdade a situação é que foi um governo eleito, né, democraticamente, que num país em que existe realmente um governo ilegítimo, que é genocida, que está acabando com a população deliberadamente, ninguém diz nada nem faz nada contundente, né? Não que a gente concorde que a ONU ou qualquer país intervenha, né, na situação no Brasil, mas pelo menos fica aí o alerta feito pelo Maduro e a denúncia do que o Bolsonaro está promovendo, porque ninguém está fazendo essa denúncia, né? Nenhum país imperialista está minimamente se preocupando com a situação do Brasil. Ok. Bom, nós vamos para o último tema do nosso programa de hoje, que é fazer um chamado a você a participar conosco, não só do ato no dia 31, mas da mobilização que nós precisamos fazer para reunir aí companheiros de toda a esquerda, porque, veja bem, você que acompanhou aí o nosso programa, né, e viu toda essa situação de genocídio, a gente não pode vencer uma guerra distribuindo flores e sorrisos. Nós não vamos parar o genocídio ficando em casa, cada um na sua, e mandando simplesmente mensagens na internet. Todo esse trabalho que a gente faz aqui, através da Causa Operária TV, nas redes sociais, no nosso jornal diário na internet, o diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, né, visa informar, esclarecer e preparar para a mobilização necessária. E para mobilizar, a gente precisa mobilizar quem tem força de mudar essa situação. E essa situação ela não pode ser mudada com discurso no Congresso, com campanha eleitoral daqui a 2 anos, até porque se a gente esperar por isso daí, a gente corre o risco de ver milhões de pessoas no Brasil morrerem, não só na Covid, mas de fome. E quem está sofrendo com essa situação não pode ficar esperando, não pode ter medo de sair à luta. E todo o povo está passando por essa dificuldade. Então é necessário promover uma grande mobilização. E particularmente nesse momento, em que a direita está se preparando para comemorar a ditadura militar, aquela ditadura que matou, que torturou, que entregou as riquezas do país para o capital internacional, que desapareceu com mulheres, com crianças, com jovens, que lutavam pelos direitos democráticos do povo, operários, estudantes. Pois bem, os defensores dessa ditadura de ontem e da ditadura de hoje, porque hoje no Brasil nós temos aí dezenas de pessoas processadas pela Lei de Segurança Nacional, muita gente atacada, atingida aí pela censura, até mesmo nas redes sociais, onde cresce cada vez mais a censura, e nós temos aí um genocídio em marcha contra o povo brasileiro. Bom, a gente vai parar tudo isso daí ficando em casa e assistindo a situação pela televisão, com mensagens no WhatsApp. Como disse o próprio presidente Lula, não adianta ficar chorando pelo Zoom. Lives e reclamações no Zoom,
infelizmente, não dão conta de mudar essa situação. Então, é preciso ir à luta. Então, nesse final de semana, mais uma vez, os comitês de luta contra o golpe, né, reunindo companheiros do PCO, mas também companheiros da base do PT e de outros partidos de esquerda, vamos às ruas e com um objetivo ainda mais importante, que é convocar os atos do próximo dia 31 de março, quarta-feira, né? A produção vai colocar aí alguns cards já chamando aí algumas imagens chamando esses atos, né? Que vão acontecer aí em várias capitais do país, como é o caso dessa imagem aí que mostra o chamado ao ato de Brasília, né? Às 16 horas na Biblioteca Nacional. Nós vamos divulgar nesse final de semana, a partir de amanhã, a programação completa dos atos, né? Vai ter ato em Porto Alegre, vai ter ato no Rio de Janeiro, vai ter ato em Curitiba, em Florianópolis, em Salvador, né? Vai ter ato em várias capitais do Nordeste. Bom, então, e vai ter ato também em várias embaixadas no exterior, né? Ó, como é o caso esse exemplo aí, né? O chamado do Comitê de Luta a um ato em frente à Embaixada Brasileira em Berlim. É muito importante, né? Um ato de protesto contra o golpe de 64, né? Contra o estado de sítio, ditadura, fora Bolsonaro, ditadura nunca mais, fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? Então, nós vamos falar aqui nos próximos programas, a partir de amanhã. No domingo, nós vamos apresentar um quadro concreto. E você que também está nos assistindo e que é militante aí dos comitês no Brasil e no exterior, manda para a gente, né? Manda a informação. Amanhã nós vamos começar divulgando já no nosso principal programa aqui no canal, Análise Política da Semana, com o companheiro Rui Costa Pimenta, que acontece a partir das 11h30 aqui na Causa Operária TV. Né? No domingo, né, nós vamos estar divulgando, mas é preciso ir às ruas. Né? É preciso, sim, distribuir os panfletos, porque o trabalhador precisa compreender a situação. Nós temos que passar por cima, né, do entorpecimento da esquerda, que fica fazendo um discurso, mas não toma medidas efetivas de luta, né? Porque fica defendendo aí o lockdown com as pessoas morrendo. Lockdown é a política do Dória, né? É a política de deixar as pessoas em casas com fome, sem auxílio emergencial, né? Sem medidas efetivas de atendimento da população. É preciso uma mobilização. É assim que está acontecendo, né? Se o Chile tem mais vacina que o Brasil, é porque lá teve luta. O povo foi à rua e encurralou o governo. O pessoal não ficou em casa reclamando pela internet. Não ficou fazendo simplesmente live. Foi às ruas, né? Nós estamos vendo a população no Paraguai essa semana e foi às ruas mantendo a mobilização. É o caminho. O caminho, o povo tem que lutar com as suas armas. Ah, mas isso tem risco. Bom, e a situação que nós temos sem luta? 3.600 pessoas morrendo. O que está adiantando, esquerda? Essa política de ficar em casa. O que está adiantando essa política covarde, né? De ficar apenas na internet se lamentando? É preciso se mobilizar com os devidos cuidados sociais, né? E nós falamos isso com a autoridade de quem vem desde o ano passado, desde o primeiro dia, lá, antes do Bolsonaro tomar posse, indo às ruas, né? Mas também durante a pandemia, com os devidos cuidados sociais, né? Indo às ruas, porque ninguém está garantido ficando em casa, ninguém está garantido de nada sem lutar, né? Isso aí não preservou uma única vida, nenhuma, nem de companheiros sindicalistas, né? A gente viu aí muita gente morrendo e gente que infelizmente não participou de manifestação nenhuma, né? Porque era melhor morrer lutando, né? Era melhor morrer na luta, se mobilizando, ainda mais aqueles que se colocam aí como militantes da esquerda, dirigentes sindicais, assumindo uma política covarde. E no momento que a direita está aí colocando as manguinhas de fora, né? Vamos à luta, vamos convocar o ato do dia 31 de março, dia de mobilização contra a ditadura de ontem e de hoje, né? Vamos à luta para, como muita gente falando aqui, para salvar o povo brasileiro. Sem luta, nunca se mudou nada na história desse país e não vai ser diferente nesse momento, né? Não adianta esperar que a mudança caia do céu, que isso não vai acontecer. Bom, eu vou passar para a Aline dar o seu tchauzinho aí para o pessoal. Já fica aí o meu
o meu abraço, meu boa noite para todos. Amanhã a gente se vê na análise política e o agradecimento para Ângela Ângelo, que mandou aqui o seu super chat, e a todos vocês que participaram do programa. Vai lá, Aline. Bom, gente, boa noite, obrigado pela participação e vamos continuar na luta aí, participar dos atos, porque não é só um mero ato da direita. Se a gente deixar a direita levantar a cabeça no país, essa situação da classe trabalhadora que já está ruim vai ficar muito pior.